Paz do Senhor Jesus. Com que você tem alimentado a sua alma nos dias difíceis? O que você diz para você mesma quando as coisas apertam? Quero compartilhar algo aqui muito esclarecedor da parte de Deus para o seu coração. A palavra do Senhor no livro de Marcos, capítulo 5, 28, diz assim, porque dizia, se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei. A palavra que fala sobre a mulher do fluxo de sangue. Uma mulher que estava separada, reclusa, afastada das pessoas por causa da sua enfermidade. Essa mulher era considerada, por ter um fluxo de sangue já há 12 anos, por conta dessa enfermidade, por conta dessa doença, e por conta que naquele tempo, quem tinha sangue aparente, animais que tinham... Você não podia encostar, você não podia tocar, porque era considerado imundo. E essa mulher, por ter esse fluxo de sangue, era considerada imunda. E por isso, ela era afastada de tudo e de todos. Mas a palavra do Senhor diz para nós, nesse versículo, que ela dizia para ela mesma, se eu tão somente tocar nas orlas das suas vestes, eu serei curada. E eu acredito que ela tão somente dizia para ela mesma, porque ela não tinha quem ouvisse. Quantas das vezes nós estamos tão sozinhos ao ponto de não ter ninguém para poder conversar, compartilhar algo? Muitas das vezes parece tão ruim isso, E é ruim, às vezes você não tem com quem conversar. Mas muitas das vezes também isso é uma coisa boa, porque depende de com quem você desabafa, o que estava ruim fica pior. É difícil, gente. Mas essa mulher não tinha com quem conversar por causa da doença, por causa da enfermidade, por causa do isolamento. Então ela dizia para si mesma, se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Quando eu leio essa palavra, eu imagino essa mulher pensando assim com ela mesma, dizendo para ela mesma, esse homem é tão poderoso, esse Jesus é tão maravilhoso, ele é tão santo, tão poderoso, que até a roupa desse homem cura, que até a roupa desse homem faz milagre. E eu imagino ela pensando assim, ele não vai me tocar porque eu sou considerada imunda, eu sou considerada amaldiçoada, ninguém pode chegar perto de mim, então Jesus não vai me tocar. Mas ela dizia assim, mas se eu tocar na roupa dele, glória a Deus, se eu tocar nas roupas desse homem, eu sararei, porque ele é tão perfeito, tão santo, que até as vestes dele têm poder. E eu acho incrível isso aqui. Ela dizia para ela mesma, ela dizia para a própria alma dela, quando você não tiver, ou mesmo tendo com quem falar das suas dificuldades, não se esqueça que é importante você alimentar a sua fé, dizer para você mesma, sabe? Porque tem gente que nos dias das lutas diz assim para ela mesma, olha, não sou capaz, eu não vou conseguir, eu sabia que ia dar errado, eu não vou nem tentar. Porque é muito para mim, eu não vou conseguir vencer essa dificuldade, essa dor, essa desilusão, essa separação. E a pessoa vai alimentando a própria alma com palavras negativas. E eu acho lindo que essa mulher dizia, se eu tocar, eu vou chegar lá. Se eu chegar e tocar, eu saio de lá curada. Glória a Deus. No Salmo 42, versículo 5, para você conferir lá. 5. Salmo 42, 5. O salmista... Ali é Davi, tá, gente? É Davi dizendo assim, por que está abatido a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Nesse versículo você encontra um homem, segundo o coração de Deus, lutando contra a própria alma, lutando contra os próprios sentimentos, lutando contra a própria realidade, porque se a alma dele estava batida, certamente estava passando por lutas, e os olhos terrenos contemplavam a luta e enfraqueciam, e ele teimava com a própria alma e dizia, espere em Deus, pois eu ainda o louvarei, meu auxílio e Deus meu. Então eu quero que você pense nisso aqui, e que isso desperte você. Com o que você alimenta a sua alma faz toda a diferença, igreja. Povo de Deus, aleluia. Com o que você alimenta a sua alma? Essa mulher foi produzindo dentro dela mesmo fé. Essa mulher foi se enchendo de fé. A palavra diz que ela ouviu falar de Jesus, ouviu falar dos milagres e tomou uma atitude de fé. E como ela não tinha com quem falar, e às vezes é até bom não ter com quem falar mesmo,
porque tem gente que enfraquece mais ainda a nossa fé. A palavra diz que ela falava para ela mesma: ah, se eu tocar. E assim ela fez. E assim ela foi. Com dificuldade, com dor, com enfermidade, com cansaço, com fadiga, com abandono, com solidão. Assim ela fez, se levantou e foi. E tocou. E foi curada. Não só foi curada, tá? Ela foi salva. Porque a cura veio na hora que ela tocou. Porque Jesus falou assim: quem me tocou, que de mim saiu virtude. Ela disse: Senhor, eu te toquei. E a palavra diz que na hora, ela sentiu que era curada da enfermidade. Mas quando Jesus fala com ela e diz: filha, vá em paz, a tua fé te salvou. Ela saiu dali curada e salva, que é mais importante ainda. Porque os 10 leprosos, 9 deles, 10 foram curados, mas apenas um foi salvo. Porque 9 foram embora salvos e felizes, mas um voltou para agradecer. Então, é importante ser curado? É. Mas é mais importante ainda ser salvo. Aleluia. Tá vendo? Você tá entendendo a importância de você alimentar a sua fé? Com palavras que te deem esperança? Tá vendo como é importante você dizer para si mesmo que você vai conseguir passar essa luta aí? Você tá vendo como é importante você alimentar a sua alma dizendo: eu vou conseguir, eu tenho um Deus. É importante você dizer: por que está abatida a minha alma? Que conflito é esse dentro de mim que o meu Senhor não possa resolver? Que dificuldade é essa? Que problema tão grande é esse que Deus não possa? A palavra do Senhor diz que não há nada que Ele não possa fazer. A palavra dele diz que nada é impossível para Deus. Às vezes é nós que vemos como impossível, mas para o Senhor nada é impossível. Então alimente a sua alma com palavras de fé. Faça como Davi, questione a sua alma, não deixe ela ficar abatida. E se levante, tá? Porque não adianta só você se alimentar e não se posicionar. Essa mulher se alimentou de palavras positivas para ela mesma, se levantou, foi, ganhou cura e salvação. Aleluia! Ganhou uma vida nova, porque agora nunca mais ela será separada. Nunca mais ela será rejeitada. Nunca mais ela será solitária. E mesmo que o homem virasse as costas para ela, agora ela tinha um pai. Aleluia! Guarda essa palavra no seu coração e faça isso. Alimente a sua fé. Tem um ditado que diz assim, ó: alimente a sua fé e os seus medos morrerão de fome. Louvado seja Deus. Glória a Deus pela tua vida. Deus te abençoe. Que Deus te renove nesse dia. Que Deus te traga força. É a palavra positiva que eu tenho para você hoje. Tudo posso naquele que me fortalece. Deus é com você. E essa guerra já está ganha. Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, te proteja e te guarde em nome de Jesus.